Existem 4 maneiras para você escrever diálogos que vão manter o leitor interessado no teu livro. Quer saber como? Vem! Salve, personas e personas, aqui quem vos fala é Marcos Leandro e espero que estejam bem. Se tu fizer uma rápida pesquisa, tu vai descobrir que o diálogo tem várias funções, mas basicamente ele serve para fazer nossa história progredir e para a gente desenvolver e apresentar melhor o nosso personagem. Mas antes da gente focar em como escrever um bom diálogo, a gente precisa construir uma base consistente para colocar ele em cima. E essa base está ligada à cena, ao local onde a conversa vai acontecer. Então, antes mesmo da gente focar em como escrever o diálogo, tu precisa definir o porquê daquela cena está sendo posta no teu livro. Porque se ela não tiver nada, vamos dizer assim, de significativo para entregar, o diálogo automaticamente também não vai ter. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que definir o porquê daquela cena está sendo posta no nosso livro. E a partir disso, desenvolver os 4 elementos em cima dela. Digamos que o porquê seja para fazer um casal se conhecer, por exemplo. Tendo essa cena escrita, vai começar a aplicar os elementos. E o primeiro deles é a seriedade. Quando eu digo seriedade, não é que tu vai tornar o teu texto mais carrancudo, mais sério, mas que tu vai ter que usar o teu lado crítico, excluir tudo que não serve. Sabe aquelas conversas do tipo, oi, tudo bem, como você tá? Pode parecer, mas ela não tá deixando o diálogo mais natural. Na verdade, isso tá tirando o ritmo da história e ainda tá deixando a cena chata, entende? Então, tudo que não ajuda a somar, não vale a pena manter. Se for uma discussão, por exemplo, faz ela ficar mais explosiva, tensa. Se for algo mais romântico, deixa a coisa mais maliciosa, descontraída até. O negócio é instigar o leitor e tu pode fazer isso de diversas formas. E uma delas é indiretamente, usando o segundo elemento, que é o subtexto. Basicamente, no diálogo, o subtexto pode ser usado para dar a entender. Ele é um elemento que te ajuda a trabalhar a sutileza, a jogar a ideia na direção do leitor e fazer ele crer, fazer ele acreditar que sabe o que está acontecendo e, na verdade, tu acabar, surpreendendo ele com uma coisa totalmente diferente, Na verdade, é tu criar um diálogo sugestivo. Por exemplo, um cliente está interessado numa garçonete, por exemplo, e sei lá, ele usa uma xícara de café como segundo elemento para tentar se aproximar dela, dizendo coisa do tipo que não gostava tanto, mas agora tem bons motivos para tomar mais café, entende? O que a gente precisa reparar no subtexto é que o implícito instiga o leitor tanto quanto o explícito. Isso deixa até a tua escrita mais charmosa, entende? Mais interessante. Só precisa cuidar, para não forçar o leitor a ter que decifrar tudo que o personagem diz a toda hora, porque isso pode acabar aborrecendo. E um personagem que fala e nunca diz nada, também acaba se tornando um porre dentro da história. Então a gente precisa recorrer, ao elemento de antes, que é a seriedade, para saber, aplicar na dose certa o subtexto. E para dar apoio, para deixar o diálogo ainda mais impactante, tem um terceiro elemento, que é o beat. Ele pode ser encarado como ação e reação. É aumentar a intensidade da conversa, uma resposta desqualificando, se protegendo ou até atacando a outra, entende? A ideia principal é despertar no leitor a vontade de querer continuar escutando aquela conversa só para saber onde é que ela vai dar, fazer ele querer saber como vai ser a resposta para aquela ofensa, como vai ser a reação do personagem para aquele desprezo ou qualquer coisa do tipo. Então o beat seria uma espécie de ataque e defesa. Alguém quer entrar numa festa, mas é impedido. Ele fala, algo do tipo, eu vou entrar. E o outro impedindo diz, não, você não vai. E quem vai me impedir? Eu não vou deixar. Entende? É uma resposta tentando superar a outra de alguma forma. E não precisa ser necessariamente numa discussão. Pode ser numa conversa tranquila, onde um tenta empurrar pro outro, a culpa do fim do relacionamento, até a coisa começar a esquentar aos pouquinhos, fazer o leitor sentir que se alguém ali não retomar o controle e se acalmar, não vai dar coisa boa. E a verdade é isso que o leitor quer. Ele quer ver o circo pegar fogo, quer ver o personagem no limite, ele quer participar, sentir o perigo, a tensão do que pode e do que está acontecendo. E conseguir fazer isso com o diálogo é épico, Mas o diálogo precisa convencer, envolver. E pra gente fazer isso, tem o 4º elemento. Mas antes da gente seguir em frente, te inscreve no canal, tem mais conteúdo vindo, e a tua presença aqui ajuda esse movimento literário a seguir em frente, certo? Então, vamos pro próximo elemento. Personificação. É literalmente tu se colocar no lugar de cada personagem e chegar o mais próximo possível da reação que tu teria se tu tivesse aquelas características, aquela maneira de pensar, de agir. É interpretar a tua criação, se colocar no ponto de vista de cada envolvido na cena.
gesticular, fazer caras e bocas, porque não tem como transmitir verdade se a gente não se colocar, não se imaginar dentro daquela verdade. Tanto que existe o tal do laboratório que os atores fazem, eles buscam pessoas e situações para conseguir a experiência e interpretar com mais naturalidade, transmitir verdade ao personagem. Quem escreve precisa fazer o mesmo, né? Entender o suficiente o próprio personagem para saber como ele responderia, reagiria em determinada situação. Interpretando, né, tu vai trazer individualidade nas falas, nas escolhas, e isso causa peso e identificação na trama. E o leitor sente isso. E tu dissolvendo esses 4 elementos dentro do teu diálogo, tu vai conseguir prender a atenção dele. E antes de me despedir, quero te entregar um bônus sobre limpeza de diálogo. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não se esquece de se inscrever e dar uma força para esse canal que recém está começando, beleza? Então, agora fica com o bônus. Bom, a limpeza é muito simples. Eu uso o Word, tá? Então tu vai usar o programa que tu tiver. Aí eu vou usar aqui também um exemplo do meu texto que eu escrevi. E eu vou fazer o seguinte. Tu vai até o teu texto e tu vai selecionar lá dentro do capítulo que tu escreveu só os diálogos, entendeu? Onde tiver diálogo tu vai selecionar e copiar. E tu vai abrir um outro arquivo. Por que fazer isso? Simplesmente para evitar de perder qualquer coisa. Então tu vai, vamos dizer assim, abrir um outro arquivo para não perder, caso dê algum erro aqui, tu não vai estragar o teu texto principal. Então por isso de tu usar um novo arquivo. Agora o que tu vai fazer? Tu vai tirar todos os verbos de sends. Tudo que vem daquilo depois do tracinho, né? Isso aqui, ó, verbo de send, por exemplo, aquelas coisas de eu disse, falou, gabou-se, que nem aqui, eu tenho aqui embaixo. Então eu vou ter que retirar tudo isso aqui, todos os verbos de send e deixar só as falas dos personagens bruto, deixar o diálogo bruto, certo? E depois de fazer a limpeza, deixar todo o diálogo bruto, aqui eu separei só para deixar mais, vamos dizer assim, mais visível, né? O que foi feito. Depois de deixar teu diálogo bruto, sem os verbos de send, sem qualquer descrição, vai reescrever todo ele. E quando eu digo reescrever, é realmente à mão, não digitar ele. Ou colocar ele na caneta e papel. Por que fazer isso? Porque é uma atividade que vai te ajudar a sentir melhor as palavras. Escrevendo à mão, tu vai analisar a tua escrita de um ângulo diferente. Isso vai te ajudar a escolher as palavras certas que vão deixar o teu texto ainda mais consistente. E pode ter certeza, muito do que tu digitou vai ser trocado na hora que tu escrever. Tu vai acabar sentindo isso. Depois que tu fez a reescrita dele, tu vai gravar e ouvir tudo o que tu fez. Isso vai te mostrar, vai te ajudar a sentir a fluência do que está escrito e perceber se tem cacofonia no meio. Usa todos os membros possíveis para construir a tua obra, certo? Então, não deixa de escrever, deixa teu like e muito obrigado a atenção. Até a próxima!